E aí algumas pessoas vão falar, mas e a recente decisão do senhor ministro Gilmar Mendes? Decisão respeitável do ministro Gilmar Mendes. Porém, vamos falar também das inúmeras outras, inclusive da ministra Carmen Lúcia, que saiu hoje. A decisão, né? Então vamos lá. Pode filmar. Existe no estabelecimento comercial uma área que é reservada ao atendimento público. Então, é análoga a um espaço público. E aquela pessoa com quem eu estou conversando é um representante da pessoa jurídica. Em momento nenhum, nas reportagens da Ronda, você nunca vai me ver chegando no estabelecimento e perguntando para uma pessoa assim, você é casado? Como é que é o nome da sua esposa, do seu marido, do seu filho? Não quero saber da sua vida privada. Eu quero conversar acerca do descumprimento em tese do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que o artigo 1º desta norma chama a norma de ordem pública e interesse social. Então nós estamos falando de uma norma de defesa da coletividade. É o que a ministra falou hoje. Inclusive, Igor, se você me permite o espaço, quem estiver nos assistindo, dá um Google assim, Bem Mendes STF. A decisão está fresquinha. Foi exatamente o que eu fiz, inclusive. Você fez isso? Perfeito. A decisão está fresquinha. Publicada, inclusive, na página oficial do Supremo Tribunal Federal. Isso, assim, para quem entende tanto de jornalismo quanto de direito, entende o peso que tem uma decisão de uma ministra ir parar na página inicial da mídia do Supremo Tribunal Federal. Talvez o Supremo Tribunal Federal esteja tentando dizer em alto e bom som, principalmente ao Judiciário Mineiro, que a ADPF 130 do Supremo Tribunal Federal precisa ser respeitada. Não foi nessa decisão que é citado que parece que os juízes que decidiram em censurar, de certa forma, ignoraram uma decisão do Exatamente. E não é censurar de certa forma. É censurar mesmo. A DPF é a arguição por descumprimento do preceito fundamental. 130 significa que é o quê? O Supremo Tribunal Federal foi provocado a decidir sobre uma matéria que versava sobre preceito fundamental constitucional. Então, quando a ministra Carmen Lúcia... tem um monte de gente que não entendeu nada. Eu vou explicar agora. Tá. Quando a ministra julgou essa reclamação constitucional que eu ajuizei perante o Supremo, a ministra não está querendo nem saber se é o Ben Mendes, se é o Benoni. Embora ela seja mineira, não tem absolutamente nenhuma relação com esse jornalista aqui. O que a ministra está fazendo é o quê? Assegurando a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. A DPF é para isso. É a arguição de descumprimento, preceito fundamental. Existe um preceito fundamental constitucional que é liberdade de imprensa. No Brasil, depois do paradigma de 1988, a Carta da República, é proibido, é vedado no Brasil a censura, inclusive a censura prévia. E se chama censura prévia, Igor, por quê? Porque nos tempos do regime militar, entrava um censor nos departamentos de imprensa e falava assim, antes que você publique, deixe-me ver o que está escrito aí. Não, isso aqui não pode publicar. Então, por isso que era censura prévia. E é vedado. A Carta Constitucional de 88 afastou isso com horror. Por quê? Porque o Brasil viveu aquele tempo nefasto justamente porque a imprensa estava calada e silenciada. Então, quando um juiz recebe um processo envolvendo jornalismo, esse juiz ele tem que entender que ele pode não gostar desse jornalista. Esse jornalista pode ser cruzeirense e o juiz atleticano. Isso não interessa. O que interessa é que, no Brasil, a imprensa é livre, não para cometer crime. A imprensa é livre para exercer a expressão nos limites constitucionais. Então, toda vez que um juiz fala assim, essa reportagem foi ao ar, mas a empresa está ajuizando e dizendo que não houve autorização da filmagem. Determino a retirada da reportagem no ar. Esse juiz está desrespeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é de controle concentrado de constitucionalidade. Não é uma coisa esporádica. Não é uma decisão que o Supremo tomou esporadicamente. Não, é uma decisão que gera impacto em todo o território nacional. Então eu fico assim, realmente impressionado como que quando a gente é censurado, quando a Ronda é censurada, a gente tem que ficar lutando sozinho no Supremo Tribunal Federal para garantir o exercício da imprensa. Igor, isso era para
quando uma reportagem da Honda recebe uma ordem de censura, era para ter um movimento coletivo de toda a imprensa. Ou de pelo menos os caras que tá na internet. Exatamente, dizendo, opa, peraí, não tá atacando o Ben Mendes, porque tudo bem atacar uma pessoa, não, tá atacando a liberdade de imprensa, mas não, a mídia se silencia e aí... Esses processos demoram muito tempo para correr? Tipo, no Supremo? Faz quanto tempo que o teu vídeo foi tirado do ar? Tem poucos meses, essa decisão veio muito rápida. Tá. Por quê? Vamos lá. Inclusive, isso foi uma questão que, na Ronda do Consumidor, eu sempre priorizei, Igor, a intenção, a vontade de fazer a Ronda, não tanta técnica assim. Então, a gente nunca tinha subido, os advogados que trabalham na Ronda nunca tinham subido ao Supremo Tribunal Federal. Quando veio a primeira decisão de censura, teve aquela discussão, né? Assim, o que fazemos agora? Por quê? Porque sempre eu falava para eles, olha, isso aqui tá tolhindo o meu direito como jornalista de me manifestar. Tem que esperar o trâmite regular do processo, o esgotamento de todas as instâncias. E aí eu sempre dizia, não, porque eu sou advogado também. Não precisa. Nós não estamos falando de um recurso. Reclamação constitucional não é recurso. Reclamação constitucional é um instrumento para fazer valer a ADPF. E aí essa é a grande confusão. Entende? Então a pessoa pensa que é o seguinte, perdi, vou recorrer. Negativo. Por isso que os processos sobem direto para o gabinete do ministro. Entende? Quando vem uma censura, como veio lá do Juizado Especial de Betim, ou do Tribunal de Justiça de Minas, não tem o que recorrer. Veio de um juiz de primeiro grau, recorrer ao segundo, depois... Não, já vai direto numa reclamação constitucional, chega ao ministro relator direto. Então a ministra Carmen Lúcia, que foi a que julgou o último, o ministro Zanin julgou o penúltimo, na mesma, em consonância, mandando voltar a reportagem, eles recebem o processo na mesa deles direto. Por isso que é muito rápido. Entendi. Aí eu falo, é rápido por quê? Porque os ministros do STF estão se importando com o jornalista de Minas Gerais? Não, cara. É esse o ponto que a gente tem que entender. Não tem nada a ver comigo, entende? Não é que os ministros do STF estão com tempo de sobra para ficar se importando com o Ben Mendes, jornalista da Ronda do Consumidor. Não, é porque são preceitos fundamentais que estão sendo atacados. Não é mais o bem, é a liberdade da imprensa na República Federativa do Brasil que está sofrendo censura. Logo, o órgão responsável por combater judicialmente a censura no Brasil, ele é instado a se manifestar. E se manifesta. São lindas as decisões de reclamação constitucional. São maravilhosas. Inclusive, o pessoal pode ir lá, a fresquinha aí é da Carmen Lúcia. Mas você falou que tem, antes da gente começar, tu me falou que tem um montão de processos. Uhum. Esse montão de processos é tudo parecido? É tudo, tu tá usando uma imagem. Tudo, em suma, é tudo igual. Mas, Igor, a gente tem que entender o seguinte. As pessoas, o direito é um instrumento de poder, cara. O direito sempre foi um instrumento de poder, no Brasil e fora do Brasil. É assim, olha. Você tá vindo aqui com esse hipossuficiente, que é o consumidor da relação, e está vindo ao meu estabelecimento cobrar direito, vou te provar quem manda. Vou te mostrar quem manda. Eu tenho advogado, eu tenho acesso. E vai lá e processa. Então, esses processos, eu os encaro como uma tentativa de intimidar mesmo, de mostrar, olha, eu mando, entende? Só que é um prejuízo. Por quê? Porque nós não estamos em um duelo de quem manda mais e quem manda menos. A gente está simplesmente sob a égide da lei. Pronto, a lei é para todos. Então, eu acho uma perda de tempo extraordinária quando um fornecedor decide processar uma equipe de reportagem que fez simplesmente jornalismo. E tá no direito? Tá no direito. Ele não tá fazendo nenhuma ilegalidade. Direito à ação é constitucional. Todos têm direito à ação e o Poder Judiciário não pode impedir o direito de ação de ninguém. Mas eu acho uma perda de tempo e, de fato, um tiro no pé. Porque vamos lá. Essa reportagem que eu vou parar de falar a ministra Carmen Lúcia e eu vou te explicar por quê, Igor. Eu não acho que a gente tenha que nomear os ministros da Suprema Corte. Isso é muito perigoso e é um problema no Brasil. A gente fala assim, a ministra Carmen Lúcia decidiu, o ministro Alexandre de Moraes decidiu.
É o Supremo Tribunal Federal que decidiu. Quando a gente faz isso, a gente enfraquece a instituição. Porque fica parecendo que a instituição é uma pessoa, e não é. A instituição é uma instituição de Estado, né? Então eu vou parar de falar. Mas eu vou te falar que eu tenho algumas decisões que eu acho que os outros ministros ficam felizes de falar. Ainda bem que estão falando que foi ele, né? Pode ser. Eu chuto aqui. Não, mas vai lá, claro, continua, claro. eu te entendi. Mas a decisão da ministra, hoje, eu esqueci o que eu estava falando. Você tá falando Putz, você tá Eu falando esqueci. que a decisão de... Que você ia parar de chamar a ministra de Carmen Lúcia. Aí eu falei a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, isso, lembrei-me. Que bom. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que saiu hoje, ou ontem, sei lá, essa decisão é de uma reportagem que fora gravada há mais ou menos 3 meses. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que saiu ontem, ela foi que eu gravei ontem, eu acho, republiquei ontem, foi de uma reportagem de 2023. Então vamos lá, você que é um expert em internet. As coisas não acontecem. As coisas não acontecem muito rapidamente na internet. Elas acontecem na hora. Exatamente. Tipo, as pessoas estão reagindo ao que a gente está conversando agora. Semana que vem as pessoas estão nem lembrando que o bem passou pelo Flow. Pelo contrário, elas vão continuar apertando o teu crânio. Pronto. Então, é um erro estratégico, inclusive. As pessoas viram aquela reportagem, se indignaram, porque é um descumprimento ao direito do consumidor. Mas elas vão tocar a vida, rapaz. Aí o cara manda tirar. Aí pronto, aí tem que ter uma outra reportagem, porque eu sou jornalista. Certo? Se veio uma ordem de censura, eu vou fazer outra reportagem. Aí pronto, veio a ordem de censura. Então, era uma reportagem só, viraram 2. Aí vem a decisão do Supremo. 3 reportagens. Aí você vai rememorando um caso que era para as pessoas terem esquecido. E elas iriam esquecer. Entende? Eu sei como é que é isso daí. Se você quiser que uma coisa desapareça da internet, você para de falar sobre ela. Pronto. E vai desaparecer. E assim, tem um jeito